Aleluia. Glória a Deus. Há 15 dias atrás nós ministramos uma palavra sobre honra e destacamos que a maior expressão de honra, o maior exemplo de honra tem a ver com Jesus pegando uma toalha e colocando nos ombros, uma bacia de água nas mãos e indo lavar os pés de seus discípulos. Falamos que honra não é algo a ser cobrado, mas algo a ser entregado. Jesus, sendo ele mestre e senhor, ele honrou os seus discípulos, amando-os, amou-os até o fim. Jesus nos ensina a viver uma honra, mostrando para cada um de nós que o líder deve entregar honra aos seus liderados e não cobrar honra de maneira demasiada. Em conexão com essa palavra sobre honra, hoje nós queremos falar sobre lealdade. Queremos falar sobre a necessidade de nós combatermos uma falsa cultura de lealdade. É esse o tema que nós vamos usar nessa noite. E é sobre isso que nós vamos tentar falar. Amém? A nossa lealdade, ela deve acontecer, sobretudo, às Escrituras Sagradas. E nós já vamos definindo o lastro, nós já vamos definindo sobre o que, quem, como devemos direcionar a nossa lealdade. É sim verdade, nós devemos ser leais. Mas a pergunta é, leais a quem? Leais ao quê? Leais a qual cultura? Leais a qual conjunto de valores? E nós vamos começar definindo. Nós precisamos ser leais às Escrituras Sagradas. Nós precisamos olhar para as Escrituras Sagradas, olhar para esse livro sagrado, composto de 66 livros, 39 do Velho Testamento e 27 do Novo. É a esse livro que nós devemos a nossa lealdade. E é sobre isso que nós vamos iniciar nessa noite, falando sobre lealdade. Abra a tua Bíblia comigo na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 16. E a gente vai começar falando sobre o porquê nós temos que ser fiéis, ou, como estamos dizendo no tema, leais a esse livro. Nós precisamos ser leais a esse livro, porque nós somos o povo do livro. Nós somos o povo da palavra, nós somos o povo da Bíblia. Como diria alguns mais antigos, nós somos um povo do livro da capa preta, mas aqui essa não é preta, né? Da capa marrom, da capa colorida, da capa de leão, da Bíblia do celular. Nós somos o povo do livro. Eu vi um homem dizer há pouco tempo atrás que nós não somos um povo de um livro. E ele se enganou completamente. Nós somos o povo de um livro, ou de 66 livros. Amém? O texto em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16, vai dizer a seguinte verdade. Toda a Escritura é inspirada por Deus e é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. Aleluia. Glória a Deus. Somos um povo do livro, o livro que marcou a história, o livro mais vendido de todo o mundo, o livro mais utilizado de todo o universo. Amém? É esse livro que nós cremos, é nesse livro que nós pautamos na nossa fé. Obrigado, meu lindo, meu amor. É nesse livro que nós depositamos a nossa esperança. E quando Paulo escreveu essa palavra a Timóteo, o Novo Testamento ainda não estava escrito, mas ele dizia para Timóteo confiar nas Escrituras Sagradas. Ele dizia para Timóteo, falando das Escrituras Sagradas, falando de todo o texto que havia escrito naquela época, que toda a Escritura, ela é inspirada por Deus. E ela é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, para que o servo de Deus seja plenamente apto e preparado para toda boa obra. É esse livro que nos corrige, que nos instrui, que nos direciona, que nos alimenta a alma. É sobre esse livro que Pedro fala que nós precisamos desejar ardentemente o puro leite espiritual,
para que por meio dele possamos crescer para a salvação. É nesse livro que o escritor aos Hebreus está falando, está se referindo, quando ele diz que a palavra que eles ouviram foram as mesmas que nós ouvimos, mas para eles não adiantou de nada, porque não receberam com fé. Precisamos receber essa palavra com fé, e precisamos reter ela no nosso coração. É sobre essa palavra que o salmista está falando, quando ele diz lá no Salmo 119, versículo 9, ele pergunta: como pode o jovem manter pura a sua conduta? E ele responde no versículo 11, observando segundo a sua palavra. Observando segundo a palavra de Deus, guardando a palavra no coração para não pecar contra o Senhor. É essa palavra que sustenta a nossa vida, que nos estabelece como pessoas que estão fundamentadas em uma rocha. Jesus disse que aquele que ouve as minhas palavras e as coloca em prática, ele será comparado a um homem semelhante, a um homem que edificou a sua casa sobre uma rocha, e quando vieram os ventos, as tempestades, os vendavais, nada pôde derrubar essa casa. Por quê? Porque estava edificada sobre a rocha. Se nós ouvirmos essa palavra e colocarmos em prática, nós seremos pessoas edificadas, enraizadas em um lugar seguro. Essa palavra que alimenta e sustenta a nossa vida, que o Salmo de número 1 vai dizer: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda de escarnecedores, mas antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, e ele será como árvore plantada junto a ribeiros de águas. A sua folha não murcha, não cai, ele será alimento para as nações, será remédio para as nações. E isso é o que o Senhor espera de cada um de nós, se nós levarmos essa palavra a sério, como sendo um livro do Senhor, um livro sagrado que Ele deixou para nós. Não uma palavra morta, não uma palavra sem efeito, não uma palavra vazia, mas uma palavra que encontra morada em nossos corações e encontra prática em nossas vidas. Como disse Tiago, irmão de Jesus, sede, pois, praticantes da palavra, e não apenas ouvintes negligentes, porque aquele que ouve e não pratica é como um homem que vê a sua imagem no espelho e logo não conhece e não lembra mais. Nós somos o povo de uma palavra, nós somos o povo de um livro, nós temos sim devoção, lealdade às escrituras sagradas, porque elas sim são o nosso norte, são a nossa base, são o nosso caminho. Ela é a estrela que nos guia, a palavra de Deus. E é esse livro que merece toda a nossa devoção. É esse livro que merece toda a nossa entrega. O apóstolo Pedro vai dizer para nós, lá em 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 18, em diante: ora, nós ouvimos essa voz, essa voz vinda do céu, quando estávamos com ele no Monte Santo. Assim temos ainda mais segura a palavra profética, e vocês fazem bem em dar atenção a ela. E como há uma luz que brilha em lugar escuro, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça no coração de vocês. Primeiramente, porém, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Essa palavra, essa profecia, essa verdade que guia as nossas vidas. E no versículo 18, pode voltar aí na projeção, o apóstolo Pedro vai dizer: nós ouvimos essa voz vinda do céu, quando estávamos com ele no Monte Santo. Pedro está dizendo para cada um de nós, 2 de Pedro 1,18, eu estava lá no Monte da Transfiguração, e eu ouvi a voz que vinha do céu, a voz bradava: esse é o meu Filho amado, em quem tenho todo o meu prazer. Pedro está relembrando o momento na transfiguração, quando lhes aparece Moisés, lhes aparece Elias, e naquele lugar Pedro diz: Senhor, façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias, e fiquemos nesse lugar. E a voz do céu dizia:
esse é o meu filho amado em quem tenho todo o meu prazer. Como quem quisesse dizer, não, nem Moisés, não, nem Elias, mas o meu filho amado que eu enviei para buscar e salvar o que se havia perdido. O escritor aos Hebreus vai dizer que Deus ele nos falou de muitas maneiras, em sonhos, em visões, em revelações, mas nesses dias nos tem falado pelo Filho. Jesus veio e falou no meio de nós e nos deixou a sua palavra, comissionando apóstolos, comissionando profetas, homens e mulheres capacitados por eles, inspirados por ele, para escrever a sua palavra sagrada para nós, para nos guiar, nos balizar, nos direcionar. E essa palavra, nessa palavra está firmada a nossa fé. O versículo 19 vai dizer assim: temos ainda mais segura a palavra profética, e vocês fazem bem em dar atenção a ela. Nós fazemos bem em dar atenção a essa palavra, essa profecia que ele nos confiou, como a luz que brilha em lugar escuro, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça no coração de vocês. E o versículo 20: primeiramente, porém, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal. Nenhuma profecia que nós encontramos dentro desse livro veio da opinião pessoal de Pedro, de Paulo, de Tiago, de Isaías, de Jeremias, de Moisés, de Elias ou de qualquer um outro. Mas eles, quando falavam da parte de Deus, inspirados pelo Espírito Santo, e traziam para nós verdades do alto para os nossos corações. É por isso que nós podemos ser leais a essa palavra, nós podemos confiar no texto, nós podemos acreditar que Deus nos preservou a sua palavra. E com base nessa palavra, nós podemos seguir a nossa fé, a nossa caminhada e a nossa jornada. O versículo 21 vai dizer para nós: porque nunca, jamais, qualquer profecia da Escritura provém de interpretação pessoal. Melhor repetir, 21. Porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Não é a vontade humana que traz para nós essas profecias. Entretanto, homens falaram da parte de Deus e movidos pelo Espírito Santo, homens da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo, nos deixaram essa palavra. E nós podemos ser leais a ela. Por isso, nós precisamos comparar tudo o que ouvimos com a própria Escritura Sagrada. A minha professora de português agora ia... Nós comparamos tudo, vamos repetir para ver se a gente fala direito. Precisamos comparar tudo o que ouvimos com as Escrituras Sagradas. Abre a tua Bíblia em Atos, capítulo 17, versículo 11. A igreja de Bereia vai nos ensinar a fazer isso. Atos capítulo 17, versículo 11. Ora, estes de Bereia eram mais nobres do que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda avidez, examinando as Escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim. Essa é a postura do cristão. Essa tem que ser a postura do cristão. Quem está falando é o irmão Adiaxon. Examina se é isso mesmo que diz as Escrituras. Pergunta ao Google. Pergunta às inteligências artificiais. Compara com as Escrituras. Busca em todas as ferramentas possíveis. É o apóstolo não sei das quantas que está ministrando. É o mestre fulano de tal. É o reverendo não sei das quantas. Compara. É isso mesmo que diz as Escrituras? É isso mesmo que a palavra de Deus diz? Está com dúvida? Pergunta. Questiona. Tira dúvida. Eu me lembro que há um tempo atrás eu fui em uma conferência chamada de Conferência Profética. E nessa conferência profética, onde estavam grandes nomes do cenário nacional do meio gospel, um homem que se dizia profeta e apóstolo disse o seguinte: nós precisamos criar uma rede de bancos no Brasil
para impedir que o anticristo governe sobre as nossas finanças. Misericórdia. Nós vamos criar uma rede de bancos, porque assim, quando o anticristo estiver governando, ele não vai governar sobre a igreja vai estar livre do seu governo. E quando ouvíamos aquilo, David olhou para mim e disse: está errado. Vamos perguntar para alguém se deve estar errado. Eu disse: não, tu é doido, é fulano de tal que está falando. Eu acho que a gente entendeu errado. Mas a gente precisa examinar. A gente precisa pôr à prova. A gente precisa provar os espíritos para saber se eles provêm de Deus. A gente precisa provar as mensagens para saber se o teor, a essência, se o espírito que está por trás daquela mensagem é do Senhor. Porque não podemos ser leais de maneira cega a qualquer cultura que nos é imposta. A palavra de Deus é fiel. O Salmo de número 19, versículo 7, vai dizer o seguinte: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. O Salmo de número 33, versículo 4. Pois a palavra do Senhor é reta, e todas as suas obras são fiéis. O Salmo de número 119, versículo 86. Todos os teus mandamentos são fiéis. O Salmo de número 119, versículo 160. A tua palavra é verdade, desde a primeira geração. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 15. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação. Qual palavra? 2 pontos, ele explica. Que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou um principal. Perceba que tipo de palavra você está ouvindo. Que tipo de cultura lhe está sendo imposta. A palavra é fiel e digna de toda aceitação. Qual palavra? Que Cristo Jesus veio salvar pecadores, dos quais eu sou um principal. Se a cultura que nos está sendo imposta é a cultura de semideuses pregando o evangelho para a gente, homens inerráveis, homens intocáveis, homens que precisam ser honrados a todo e qualquer custo, que precisam de lealdade total e absoluta, e que não são os principais dos pecadores que precisam de salvação, é possível que tenha alguma coisa errada nessa cultura que nos está sendo imposta. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação. 2 pontos. Que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar pecadores, dos quais aquele que vos fala, aqueles que vos guiam, aqueles que vos orientam, aqueles que vos pastoreiam, aqueles que vos direcionam, são os principais a reconhecerem, são os primeiros a reconhecerem a sua fragilidade, a sua debilidade e a sua necessidade de um Salvador e de uma mensagem que, antes de alcançar o público, alcança o seu coração. Se estamos falando de uma mensagem que não transforma o transmissor, antes de transformar os receptores, estamos falando de uma falsa cultura. E nós precisamos combater essa falsa cultura. A palavra de Deus é verdade, digna de toda lealdade. Nós não podemos ser leais ao que está fora das Escrituras. Nós não podemos ser leais a uma cultura, a uma visão de igreja, ou qualquer coisa que nos ensinam e nos instruam, que não estejam balizados nas Escrituras Sagradas. Deixa eu te dizer uma
característica de uma seita. É uma igreja que não segue apenas as Escrituras Sagradas, mas tem como sagrado um outro livro, que embora talvez eles não digam de maneira clara e direta, mas esse outro livro é tão ou mais importante que as Escrituras Sagradas. Livros que são obrigatórios a sua leitura para toda a igreja, para modelar uma cultura que muitas vezes não é uma cultura bíblica. Nós não podemos ser leais ao pecado. Nós não podemos ser leais a uma cultura que não vem das Escrituras. Nós não podemos fazer como alguns homens fizeram no passado. Não podemos ser como Eli, que ignorou o erro dos seus filhos e foi passivo e recebeu o juízo de Deus. Abra a tua Bíblia comigo em 1 Samuel, capítulo 3, versículo 11. Não podemos ser leais ao pecado. Não podemos ser leais a um caminho de morte. Mas devemos ser leais a um caminho que está balizado pelas Escrituras Sagradas. 1 Samuel capítulo 3, a partir do 11 nós vamos ler, mas antes de ler, a gente vai ter um contexto aqui onde Samuel está dormindo diante do Senhor. Dormindo diante da Arca da Aliança. E uma voz fala com Samuel, e como nós já conhecemos a musiquinha de crianças, Samuel, Samuel, Deus te chama lá do céu. A voz chama Samuel e ele se levanta e vai até Eli e diz: Eli, me chamaste, isso que o Senhor quer. E Eli diz: chamei não, volta a dormir. E ele volta a dormir. E por 3 vezes essa voz repete. E Eli, entendendo que era Deus chamando o menino, ele diz ao menino: Samuel, se essa voz te chamar mais uma vez, diga, fala, Senhor, que o teu servo te ouve. E a voz chamou mais uma vez. E quando essa voz chamou mais uma vez, falando com Samuel, Deus começou a trazer para Samuel verdades que precisavam ser ditas e pessoas que precisavam ser confrontadas. E eu já falo para mim, para você, para cada um de nós, Deus, Ele quer nos levantar não como Eli, mas como Samuel do Senhor. Como o verdadeiro Samuel, que vai se levantar na autoridade do Espírito Santo para depor a passividade de Eli, para depor a liderança rebelde de rebelião de Saul e para preparar o caminho para a liderança saudável de Davi, a liderança segundo o coração de Deus. O versículo 11 de 1 Samuel capítulo 3 vai dizer o seguinte para nós: o Senhor disse a Samuel, versículo 11, eis que vou fazer uma coisa tal em Israel, que todos os que a ouvirem ficarão com 2 ouvidos tinindo. Naquele dia farei contra Eli tudo o que eu disse a respeito da casa dele, do começo ao fim. Porque eu já disse a ele que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque os seus filhos trouxeram maldição sobre si e ele não os repreendeu. Percebamos a ação de Deus contra Eli e a sua passividade. Perceba como o texto se desenrola antes da gente continuar. Versículo 13. Porque eu já disse a ele. Deus já tinha dito a Eli que julgaria a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele conhecia. Perceba. Se nós formos como Eli, conhecendo a iniquidade e ficando de boca fechada para não tocar no ungido do Senhor, entre aspas, nós corremos um sério risco de receber de igual modo o juízo de Deus por causa dessas circunstâncias. Você já percebeu que muito se fala sobre se podemos ou não, ou se devemos ou não dar o dízimo na nova aliança? Mas não se fala se estamos usando de maneira correta o dízimo ou não. A gente coloca em xeque as pessoas
para questionar se elas deveriam dar o dízimo ou não, ou se deveriam dar mais ou menos. Mas a gente não coloca em xeque os pastores e os líderes que trabalham o orçamento da igreja para saber se eles estão usando de maneira correta o dízimo ou não. Afinal de contas, os líderes são ungidos do Senhor e não podem ser questionados, porque eles sabem o que estão fazendo. Mas se nós, como ovelhas, como membros e ovelhas do pastoreio de Jesus, não tivermos a coragem de Samuel para ir às Escrituras, procurar entender como se deve usar o dinheiro de Deus, chegar para os nossos líderes e perguntar: meu pastor, meu líder, meu reverendo, meu apóstolo, eu li nas Escrituras que o órfão e a viúva precisam ser assistidos. Eu li nas Escrituras que os pobres de Jerusalém receberam uma grande coleta, até mesmo de igrejas pobres, para matar a fome deles. Eu li nas Escrituras que o dinheiro coletado não era para sustentar carro de luxo e nem casa de luxo. Eu li nas Escrituras que o pastor, que o presbítero é digno de dobrados honorários, sim. Ainda mais se ele é dedicado ao ensino das Escrituras. Eu sei que o pastor e a sua família precisam ser cuidadas por referências diretas, mas eu sei que os pastores não podem usar a gordura e a lã das ovelhas para o seu bel prazer. Eu quero que nós entendamos que a nossa lealdade precisa ser a esse texto. E aqueles que fugirem desse padrão precisam ser questionados, precisam ser perguntados, precisam ser exortados, precisam ser corrigidos, para que voltem o seu coração ao padrão das Escrituras Sagradas. Precisamos de um povo que entenda o seu lugar. Porque se nós formos passivos como Eli, o julgamento de Deus não vai recair somente aqueles que estão no erro ou no engano, mas vai recair sobre todo aquele que Deus comissionou, que Deus conclamou, que Deus levantou para ser uma voz profética de denúncia em nossa nação. Que saudades de um Silas Malafaia de bigode, que denunciava o pecado de todos, sem buscar olhar para o ganho. Que tinha coragem de denunciar até mesmo os grandes, sem se preocupar se ia sofrer alguma retaliação. Que saudades de profetas do Senhor, que denunciavam a manipulação nas suas igrejas, porque tinham um compromisso apenas com o Pai que os comissionou. Que Deus levante no nosso meio profetas, homens e mulheres corajosos e corajosas, que apegados a esse livro, a uma mensagem, denunciam o erro e o engano. E o abuso de poder que tem acontecido na maioria das igrejas, quando tem sacrificado as ovelhas para usufruto da luxúria dos seus líderes. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos capacite. O versículo 13 diz: porque eu já disse a ele que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque os seus filhos trouxeram maldição sobre si, e ele não os repreendeu.
se nós não repreendermos aqueles que estão no erro, no engano, se nós não repreendermos estes, Deus nos repreenderá. Porque Ele diz: se eu colocar uma mensagem na tua boca, Atalaia, e pedir para você ir lá, falar para a pessoa se arrepender, e você não for, beleza, ele vai morrer no pecado dele, mas eu vou requerer o sangue de você, porque eu te mandei denunciar o pecado e você não foi. Mas se você for denunciar o pecado, e mesmo assim ele não se arrepender, você estará livre do sangue daquela pessoa, porque você cumpriu a missão do Senhor. Eu quero que nós entendamos o chamado de Deus para as nossas vidas. Nós somos a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade, coluna e fundamento da verdade. E nós precisamos ser leais a esta verdade. Precisamos de transparência nas igrejas. Precisamos de transparência com o que tem sido feito com o dinheiro dos fiéis. Precisamos de transparência acerca de salários milionários para líderes eclesiásticos. Porque o Senhor não nos chamou para isso. O Senhor nos chamou para, como igreja, cuidar bem dos nossos líderes, dos nossos pastores. E nós vamos fazê-lo na direção do Senhor. Mas aqueles que querem sugar e cobrar lealdade nossa, nós vamos declarar e nós vamos responder: leal eu sou à palavra do Senhor. Se estiver em pecado, eu serei um profeta de Deus para denunciar o seu pecado. Amém? O versículo de número 14: portanto, jurei à casa de Eli, que a sua iniquidade nunca será expiada, nem com sacrifício e nem com ofertas de cereais. Samuel confronta os pecados do filho de Eli, a passividade de Eli. Samuel denuncia a rebeldia instaurada na vida de Saul, mesmo sendo ele o rei de Israel. E Samuel olha para Saul e diz: hoje, assim como este manto é rasgado, o Senhor rasga de sobre você o reino de Israel, e tem separado para ele já um homem segundo o seu coração, para guiar o seu povo segundo a sua vontade. Deus quer nos levantar como uma geração de Samuel, uma geração ainda muitas vezes de jovens, de crianças, falando num aspecto espiritual, mas que entenderam um chamado. Em um tempo onde as visões e os sonhos não eram frequentes, Samuel ouviu a voz do Senhor e foi boca de Deus para denunciar a passividade e os pecados de Hofni e Finéas. Nós vemos o juízo de Deus acontecer. Hofni e Finéas morre na guerra, Eli morre quando escuta a história, a arca da aliança é roubada, a desgraceira da feita, por causa de passividade, por falta de coragem, por falta de homens e mulheres de coragem profética, para denunciar o erro e o pecado, e estabelecer a verdade do Senhor. Perceba que uma falsa cultura de honra e lealdade vai blindar um ambiente para que todos os profetas sejam calados. É assim que se faz a troco de uma falsa cultura de lealdade. Todo aquele que divergir, que pensar diferente, precisa ser calado e silenciado, e taxado como rebelde. Precisa ser expurgado como uma laranja podre, para não colocar o resto a perder. Então sacrifica-se uma ovelha, para não se perder um domínio, um governo humano e tirano de uma cultura tóxica
e que não vem do coração de Deus. Precisamos entender que todos nós, como igreja, seremos responsabilizados em tudo aquilo que o Espírito Santo tem nos mostrado e que nós temos feito com a luz que temos recebido. Precisamos denunciar o erro, precisamos denunciar o pecado, precisamos denunciar aquilo que está fora das Escrituras Sagradas, para que de alguma forma alguns possam enxergar e ter os seus olhos abertos e entender que um copo de água ungido na frente de uma televisão não tem poder para transformar e curar alguém. E entender que uma rosa ungida não é o caminho para salvação e libertação. E entender que uma lealdade cega, uma cultura de superveniência, uma cultura de submissão total, cega, sem olhar para as Escrituras, não é uma cultura que vem do Senhor, mas é uma cultura que vem de homens para apagar o profético, a unção, a visão de Deus, em troca do narcisismo do homem. Deus levantou Samuel em um tempo difícil, em um tempo complicado. E a Bíblia vai nos mostrar como Deus usa ele de maneira extraordinária. Deus levantou vários profetas no Velho Testamento. E alguns foram espancados, outros foram mortos, outros foram impedidos de falar. Certa vez os reis de Israel com os reis de Judá estavam para ir a uma guerra. E disseram, vamos consultar os profetas para saber se nós vamos vencer a guerra. E consultaram os profetas, porque o rei de Judá, mais temente a Deus, se eu não me engano era Joás, não, ou era um outro, enfim, pediu para consultar os profetas. E os profetas de maneira unânime disseram, podem ir à guerra, vocês vão vencer. E o rei de Judá perguntou, não tem mais nenhum profeta que a gente possa consultar? E alguém disse, tem um profeta aí, mas ele sempre profetiza coisa ruim ao nosso favor. Mas manda chamar ele. E o profeta chega e diz, vocês podem ir à guerra, porque vocês vão vencer a guerra. E eles dizem, fala a verdade. E ele disse, eu tive uma visão, onde o Senhor perguntava, quem será o espírito de engano na boca dos profetas, para enganar eles, para que eles possam ir à guerra, e o rei morrer naquela guerra. E o profeta diz, se você for à guerra e voltar vivo, Deus não falou na minha boca. E ele apanha na boca, ele é preso naquele lugar, e eles vão à guerra, e quando na perseguição, aquele rei de Israel é morto na guerra, conforme o profeta tinha falado. O profeta era perseguido, o profeta muitas vezes era morto, o profeta apanhava por falar a verdade. A pergunta é, nós preferimos os manjares do rei ou preferimos ser fiéis ao Senhor? Foi vergonhoso como profetas tiveram acesso ao palácio do governo no último mandato. Homens e mulheres que admiramos, tidos como profetas de Deus para cada um de nós. Cantores e cantoras que nós comprávamos o CD na época que se vendia o CD, mas agora assistimos no YouTube. Tiveram acesso ao rei, contextualizando ao presidente, mas não tiveram coragem de confrontar o pecado dele. Porque preferiam as regalias e as iguarias do rei, preferiam os acessos, as mordomias, e idolatraram um homem chamando de Messias, rejeitando o verdadeiro Messias Jesus, por causa do manjar do rei. A pergunta que eu faço para nós nessa noite é, até onde vai a nossa coragem? Nós vamos ficar parados, ouvindo do Senhor a denúncia que Ele coloca em nosso coração, em nossos lábios? Ou nós vamos ter coragem de ser leais às Escrituras Sagradas e denunciar o abuso que tem acontecido por aí?
Pessoas têm sido trituradas, maltratadas. Pessoas têm sido abusadas emocionalmente e moralmente. E sendo convidadas a serem leais a uma cultura de opressão, uma cultura de escravidão. Eu lembro de uma história que eu ouvi de um amigo que chegou a um líder e disse: eu preciso ir para casa porque eu preciso cuidar do meu filho que está com a avó. E o líder disse para ele: se preocupa não, servo, vó é para isso mesmo, vai cuidar das coisas do Senhor. Eu conheço pessoas que passaram 3, 4, 5 anos vivendo numa cultura de lealdade à cultura, lealdade ao homem. E um dia a ficha caiu. Que estavam sendo sugadas, que estavam sendo oprimidas, que estavam sendo usadas. Não para a edificação da igreja. Não para a edificação do reino. Mas para a edificação de um império, pessoal. É como diz um homem de Deus no seu livro: que tipo de árvore você está plantando? Um cedro ou uma videira? Porque onde a videira nasce, há energia e proteína suficiente na terra para todo tipo de outras árvores nascerem em volta. Mas aonde o cedro nasce, toda a energia em volta é sugada para canalizar apenas para aquele cedro. Que tipo de igreja nós estamos estabelecendo? Uma igreja onde as pessoas podem sonhar, podem ter visão, podem expor o seu coração dentro daquilo que Deus está colocando no coração de cada uma delas? Ou um ambiente onde todos precisam ser anulados e cancelados e servirem cegamente a uma cultura que não pode ser contrariada em hipótese alguma? Que o Senhor nos ajude. Que o Senhor nos livre desse mal, desse engano. Que o Senhor nos capacite a ser boca de Deus nessa geração, para denunciar o pecado de Eli, a liderança errada de Saul, e preparar o caminho para uma liderança saudável como a de Davi, de homens e mulheres segundo o coração de Deus. Precisamos de homens e mulheres de coragem para denunciar o pecado, a dominação, para que o novo de Deus possa ser estabelecido em odres novos, um vinho novo que possa ser apurado e envelhecido para se tornar um vinho de alta qualidade. Que o Senhor nos ajude a nos levantarmos como essa voz profética. Que o Senhor nos capacite a sermos leais às Escrituras, não a uma cultura ou à visão de uma igreja. Que sejamos leais a Jesus e não a homens caídos e que não estão nem aí para a necessidade das ovelhas, mas antes estão apenas interessados em tirar proveito da lã e da gordura das ovelhas. Abre a tua Bíblia comigo em João capítulo 10. Jesus nos ensina o padrão para a liderança. Padrão para a liderança. João 10. Antes de ler João 10, eu quero repetir aquele padrão que eu citei anteriormente, que eu acho que está em João 13, quando Jesus lava os pés dos discípulos. Agora eu vou abrir para ver se é isso mesmo. É isso mesmo. João 13, Jesus lava os pés dos discípulos, coloca uma toalha no ombro, uma bacia de água nas mãos e atribui honra a quem menos tinha honra. Você sabia que dentre aqueles que foram lavados os pés estava Judas? Jesus lava os pés até mesmo de Judas, mesmo sabendo que Judas era ladrão e roubava o dinheiro da bolsa. Não me pergunte por que Jesus deixou Judas lá ainda, pergunte a ele. Mas Jesus sabia que Judas roubava. Sabia. Mas Jesus lavou os seus pés.
Jesus atribuiu honra até mesmo ao traidor. Quando Judas vem e dá-lhe um beijo na face para lhe o entregar, Jesus o chama de amigo, não com ironia nem com sarcasmo, mas com sinceridade do coração, amigo. Com um beijo você me trai. Aquele amigo de Jesus era verdadeiro. Embora Judas tenha dado lugar ao diabo e tenha permitido que o diabo entrasse na sua vida e o destruísse, Jesus amou, e tendo amado os seus, amou-os até o fim. Até o fim. Eu quero que nós entendamos que existe um padrão da liderança de Jesus. Existe uma cultura viva, santa, e que faz bem às pessoas, que confronta, que muda, que denuncia o pecado, mas que faz bem às pessoas. Como diz no livro que nós compramos e nós vamos ler ainda, existe uma cultura de bondade, uma cultura tov, na igreja estabelecida por Jesus sobre a terra. João capítulo 10, ele vai nos falar sobre o pastor das ovelhas. O versículo 1 diz: em verdade lhes digo, quem não entra no curral das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, esse é ladrão e salteador. Nós estamos cheios de ladrões e salteadores, invadindo as igrejas, e precisam ser denunciados. O versículo 2 vai dizer: aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas próprias ovelhas pelo nome e as conduz para fora. Depois de levar para fora todas as que lhe pertencem, vai na frente delas e elas o seguem, porque reconhecem a voz dele. Perceba o padrão das coisas, perceba como o pastor das ovelhas ordena cada detalhe aqui. O versículo 2: aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. E versículo 3: para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas próprias ovelhas pelo nome e as conduz para fora. É ele quem conduz cada ovelha. No versículo 4: depois de levar para fora todas as que lhe pertencem, vai na frente delas e elas o seguem, porque reconhecem a voz dele. Amém? O pastor das ovelhas vai à frente, porque se tiver algum risco, ele se antecipa para resolver o problema. O mercenário, o salteador, coloca as ovelhas na frente, como bucha de canhão. E quando uma denúncia acontece, quando um problema acontece, ele não se preocupa com quem o denunciou. Ele não se preocupa com a ovelha que teve coragem de denunciar. Ele pede um perdão superficial pelo escândalo que a sua prática provocou. Ele não pede perdão à parte ferida, mas faz com que todos fiquem com pena dele e odeiem a pessoa que denunciou, como sendo enviado de Satanás. E cria uma cultura para expurgar aquela pessoa que foi o causador da queda do pastor. Esse é o mercenário. Esse é o aproveitador. Esse é aquele que não entendeu a missão do pastor e sacrifica a ovelha para se preservar. E o vilão passa a ser o bichinho, o coitadinho, a vítima que todo mundo agora tem que ter pena dele, porque o bichinho, coitadinho dele. E as vítimas que ele provocou, que ele causou, que ele feriu, que ele atropelou, que ele trucidou, que ele marcou profundamente na alma, e pessoas que ele marcou e estão longe do Senhor. Aí o Senhor diz para esses vilões:
ai de quem fazer cair um dos meus pequeninos. É inevitável que os escândalos venham, mas ai de quem. Seria melhor você pegar uma pedra e amarrar no seu pescoço e atirar no mar, do que fazer cair um dos pequeninos do Senhor. Mas o bichinho, o coitadinho, não sejamos leais a culturas de homens. Sejamos leais à cultura da palavra de Deus. Versículo 5, mas de modo nenhum seguirão o estranho, pelo contrário, fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus fez essa comparação, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que ele falava. Jesus vai continuar falando que é a porta, que se deve entrar por ele. E no versículo 10, um dos versículos mais mal interpretados do mundo. O pobre do diabo nesse versículo. Ele diz: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. E a gente diz: é o diabo. Não, não é o diabo. Esse ladrão é o mercenário, é o falso pastor, é o ludibriador, é o enganador, é o aproveitador, é o que está atrás somente do dinheiro. Esse mercenário, ele vem para roubar, matar e destruir. Mas o Senhor diz: eu vim para que tenham vida e que a tenham em abundância. O versículo 11, ele diz para nós: eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Esses mercenários não dão a vida por ninguém. Eu poderia usar a frase do Capitão América para o Homem de Ferro, para esses mercenários, mas não vou usar, porque o Homem de Ferro se mostrou digno no final, dando a vida para salvar a todos do universo, do multiverso, porque eles não se sacrificam. Eles não se deitam no arame farpado. Eles não sofrem por ninguém, mas apenas exploram as pessoas para tirar proveito e alimentar o seu narcisismo. Versículo 12, o mercenário que não é pastor, a quem não pertence as ovelhas, vê o lobo chegando, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge, porque é mercenário e não se importa com as ovelhas. Irmãos, precisamos ter coragem de, pela palavra de Deus, balizarmos o mercenário, encontrarmos. Eu não estou querendo que nós comecemos uma caça às bruxas, não é isso. Eu estou querendo que nós sejamos verdadeiras colunas e baluartes da verdade e preguemos essa verdade, doa quem doer, ainda que sejam amigos, ainda que sejam próximos, falaremos essa verdade e que ela denuncie os erros de todos aqueles que estiverem errados e que se arrependam e voltem-se para o Senhor, porque talvez o Senhor os perdoará e os restaurará a um genuíno evangelho de Deus. Não somos melhores do que ninguém, mas se os nossos líderes não pregam a partir do ponto de vista de que são os primeiros necessitados desse evangelho, cuidado, talvez estejamos alimentando o narcisismo de alguém, e no dia do Senhor não somente ele será julgado, mas cada um de nós que alimentamos o narcisista e permitimos que ele permanecesse no poder sem a denúncia profética devida. Versículo 14, eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. A gente vai terminando essa ministração de hoje. E eu vou só repetir algumas palavras porque eu não quero que você me entenda mal. Eu não estou com raiva. Eu não estou revoltado.
e querendo estabelecer uma caça às bruxas. Mas eu estou querendo, no temor do Senhor, como quem reconhece e parte de um ponto, que é o principal dos pecadores e precisam do Evangelho. Nós precisamos ser a voz profética de Deus em nossa geração. Nós precisamos ser leais a esse livro. E precisamos ir aos nossos líderes, abrir as Escrituras e perguntar: aonde o Senhor nos ensinou isso? E denunciar o que tem sido feito com o dinheiro de Deus, com os recursos de Deus, com as ovelhas de Deus. Porque o bom pastor, um dia, ele se assentará no seu trono e o seu juízo virá sobre cada um de nós. E ai dos falsos mestres, falsos profetas, ai dos mercenários, dos lobos que se vestiram de cordeiros. A sua hora irá chegar, então arrependa-se, antes que seja tarde demais. Amém? Vamos orar com temor diante do Senhor e pedir que Ele tenha misericórdia de nós. Pai querido, nós te pedimos graça e misericórdia, Senhor, diante dessa mensagem, Deus. Que não haja altivez, que não haja soberba, que não haja orgulho, mas que haja, Senhor, verdadeira humildade do Cordeiro de Deus em nossos corações. Livra-nos de cair neste engano. Livra-nos de nos tornarmos mercenários. Livra-nos de amar o dinheiro e se afastar do Senhor. Livra-nos de perder o nosso coração, Deus. Coloca temor nos nossos corações. E tem misericórdia, Deus. Tem misericórdia de pastores, Senhor, que não têm enxergado o seu narcisismo, que não têm enxergado a sua falsa cultura, que não têm enxergado a manipulação que tem feito. Tem misericórdia deles, Senhor. Traz de volta, Senhor, pastores, para o caminho de retidão, de graça, que não tem manipulação, que não tem, Senhor, essa ação maligna do inferno. Tem misericórdia de nós, a tua igreja espalhada sobre toda a terra. Nessa hora nós nos arrependemos e te pedimos misericórdia, Deus. Misericórdia, Deus, em nome de Jesus. Misericórdia. Prepara um caminho e levanta homens e mulheres segundo o teu coração para pastorear o teu povo, as tuas ovelhas, com temor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. O Senhor é bom. Amém.